Irmãos, a paz do Senhor Jesus, aqui é o irmão Raimundo para trazer mais uma vez uma mensagem de Deus para vocês. A nossa mensagem de hoje, irmãos, se encontra no livro de 1 Reis, no capítulo 19, no versículo 14, que fala assim, ó. Ele respondeu, tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas, a espada. E eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Agora o versículo 18 fala assim, ó. Também conservei em Israel 7.000 e todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Então, mas veja bem. Aqui, nesse episódio, está acontecendo uma coisa muito triste, né? O povo de Israel, o povo de Deus, tinha se desviado, no caso, né? E quando ele fala aqui, ó, no versículo 14, quando ele fala aqui assim, ó, olha aqui, cadê? Olha aqui, ó, quebraram os teus altares, olha aqui, ó, e mataram os teus profetas, né? Então quer dizer, tudo aquilo que era importante para este povo da parte de Deus, eles rejeitaram, né? Quebraram a aliança, quebraram os altares, mataram os profetas. Irmãos, nós vivemos uma época semelhante, sabe, em que as pessoas, a única diferença é que hoje as pessoas estão desviadas dentro das igrejas, sabe, as pessoas abandonaram sim a Deus, porque toda vez que você para de cumprir os mandamentos que Deus te deu, você está abandonando a Deus. Você não serve a Deus porque você vai para a igreja, você serve a Deus porque você segue a palavra dele, né? Porque você cumpre os mandamentos dele. Então isso faz de servir a Deus. A igreja é só um lugar de reunião, entendeu? É por isso que a Bíblia fala sobre o joio e o trigo. Na igreja tem dois tipos de crente. Tem aqueles que verdadeiramente são de Deus e tem aqueles que aparentam ser de Deus, mas não são, né? Ah, irmão, como eu posso distinguir se todos andam de Bíblia? Pelas suas ações, irmãos, pelos frutos. Então, o que está acontecendo aqui, né? Quer dizer, esse povo, eles se voltaram contra Deus, eles começaram a matar os profetas, a quebrar a aliança com Deus, e isso é muito perigoso, irmão. É muito perigoso para com a nossa vida. Por quê? Porque quando você vira costas para Deus, irmãos, sabe, irmão, eu vou ser bem sério aqui com vocês. Tem gente que pensa que Deus ele vai ficar adulando ele, mas ele não vai ficar adulando, irmão. A Bíblia é bem clara, o Senhor falou assim, ó, estarei contigo enquanto você estiver comigo. A hora que você me deixar, eu também te deixarei. Então veja que é automático, sabe? Se você hoje optar por pecar, optar por não fazer aquilo que Deus manda você fazer, você já está desviado, irmão. E naquele mesmo momento, Deus já te deixou. Você está sozinho. Entendeu? Até que você se arrependa, entendeu? E volte, peça perdão para Deus e comece a aliança de novo com Ele. Se isso não acontecer, você está sozinho, irmão. Vou dar um exemplo para você. A mulher, ela conheceu alguém, está pensando em trair um marido. Entendeu? Tem pessoas que pensam que Deus vai impedir. Deus não vai impedir, irmão. Se você quer trair seu marido, você vai trair seu marido. Você vai até o final. A mesma coisa é o marido. Você quer trair a esposa? Deus não vai te impedir porque tu é um homem de Deus. Deus não vai te impedir porque tu é uma mulher de Deus. Por quê? Porque Ele te deu livre-arbítrio. Entendeu? É como eu falei no vídeo passado. O diabo não pode te levar para o inferno. Por que ele não pode te levar para o inferno? Porque ele não pode pecar por você, irmão. Entendeu? É você que vai lá, é você que se coloca na situação, entendeu? E vou te falar mais uma verdade. O inferno foi feito por diabo, não para nós. Por isso Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, entendeu? Para nos salvar, entendeu? Mas por que tem gente indo para o inferno? Porque pelas suas próprias escolhas, pela sua própria vontade, entendeu? Então você veja que o diabo não tem poder para te levar para o inferno.
É você que se coloca lá. Entendeu? Então, quando você vira as costas para Deus, quando você volta-se contra Deus, você está escolhendo automaticamente a perdição, irmão. Entendeu? Agora, veja bem o que fala no versículo 18. Fala assim, ó. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Então, irmão, veja bem, como eu acabei de falar lá no início da palavra, né? Entendeu? Então, na igreja tem dois tipos de gente, irmão. Entendeu? Tem aqueles que não, sabe, que não compactuam, que não aceitam. Porque, irmão, vou lhe falar uma coisa. Entendeu? Eu sou de Deus, entendeu? Se eu chegar numa igreja, entendeu? E ver coisas que desagradam a Deus, eu sei que Deus não está ali, irmão. Deus não está ali, entendeu? Eu vou contar aqui um testemunho do irmão que o irmão falou para mim. Eu estava, quer dizer, falando, eu estava assistindo um programa evangélico, vou contar essa história para vocês. E a irmã, ela tinha traído o marido dela, ela continuava com o amante dela, e na igreja que ela frequentava, ela foi expulsa, sabe? Tomaram a carteira de membro dela, disciplinaram ela e expulsaram ela da igreja. E ela foi numa outra igreja, sabe? Numa outra igreja, foi para uma outra igreja, uma igreja dessas que hoje em dia estão lotadas, né? Ela foi nessa igreja. E quando chegou lá, ela falou, pastor, assim, pastor, eu posso frequentar aqui? Né? Ela contou a história para ele, sabe? Que ela era de uma outra igreja, que ela tinha traído o marido dela, ela estava com o amante dela. Entendeu? Então, na igreja que ela estava, falaram que ela não ia ficar mais lá, porque disciplinaram ela, rasgaram a carteira de membro dela. Ela perguntou assim, eu posso ficar aqui, pastor? O pastor falou, pode, senhora, claro que pode. Você é bem-vinda aqui, entendeu? Eu aceito você aqui. Ele falou assim, agora, será que Deus te aceita? Então, irmão, o que está acontecendo com muitas igrejas, irmão, entendeu? Alguns comportamentos que a gente vê nas igrejas, quer dizer, o pastor ele aceita, mas será que Deus está aceitando? Será que aquela pessoa está sendo aprovada por Deus, irmão? E isso é muito perigoso, irmão. Porque, olha, vou falar uma coisa para vocês aqui, ó. Desde quando eu era garoto, eu ouvia falar assim, ó, Jesus está voltando, né? E ele nunca veio, né? E por um certo período de tempo, como todas as pessoas, entendeu? Eu cheguei a achar que, não, Jesus não vem, sabe? Só que depois, irmão, com a maturidade, eu aprendi uma coisa, irmão. Existe dois tipos de volta de Jesus para nossa vida. Uma é quando ele vai vir mesmo buscar o seu povo, e o outro, irmão, é a morte. Entendeu? Então, quando a morte chega na nossa vida, Jesus veio para nós. Por quê? Porque acabou, irmão. Acabou a nossa existência nessa terra. Nós vamos passar para o plano espiritual. Aí, se nós passamos sem Cristo, irmão, aí nós estamos lascados. Entendeu? Por quê? Porque nós não se preparamos, irmão. Entendeu? Então se você não crê na volta de Jesus, entendeu? Pelo fato dela não ter acontecido ainda, mas ela vai acontecer, então leve em consideração, irmão, que nós temos prazo de validade. Isso pode acontecer a qualquer momento. Entendeu? Olha, essa semana que passou, morreu um conhecido nosso. Entendeu? Então veja que Jesus voltou para ele. Agora, será que ele estava preparado? Então esse é o perigo dessas igrejas, irmão. Entendeu? E outra coisa, o espírito do engano está dentro da igreja enganando muita gente. Falando na boca de muita gente. É por isso que eu falo para você, irmão, você não pode ser um crente, irmão, só de escutar a palavra. Você tem que ser um crente de oração, você tem que ser um crente de jejum, você tem que ser crente de consagração. Por quê, irmão? Para que o diabo não te engane, irmão. Porque uma coisa eu te falo, irmão. Então, tem muita gente que fala, Deus fala comigo, fala comigo. E às vezes Deus fala com você e você não ouve. Por quê? Porque Deus não vai falar aquilo que tu quer ouvir, Deus vai falar aquilo que tu precisa ouvir. E muitas das vezes, então tu tá querendo que Deus te fale para ti uma palavra de consolo e ele vai te dar uma repreensão. Por quê? Porque ele quer que tu saia do caminho errado. Aí você não aceita. Mesmo? Aí você passa a ser aí você vai para uma igreja que só prega coisa legal, que só prega, não fala do teu pecado, e tu acha que ali, que Deus está te aceitando, e Deus não está. A igreja está te aceitando, mas Deus não está te aceitando. E se Jesus voltar para ti em forma, como eu te falei, de você perecer e morrer, você vai para o inferno, irmão. Entendeu? Então, irmão, nós devemos ser
Aquele que Jesus falou ali, entendeu? Que Deus falou, entendeu? Que ele tinha separado aqueles que não se dobraram, entendeu? E que não beijaram o mal, quer dizer, aqueles que não se corromperam, irmão, aqueles, sabe, que não se deixaram se envolver pelas coisas do mundo. Entendeu? Por quê, irmão? Porque vou falar uma coisa para vocês. A Bíblia fala que Jesus vem buscar a sua igreja, irmão. E tem gente que está pensando que igreja é a igreja física, é a Assembleia de Deus, é Deus e amor, Deus, é a igreja universal. Não, irmão. A igreja de Deus é todos que se separaram para Deus, que não aceitaram a corrupção, que não aceitaram da segundo mundo. É essa igreja que Deus vem buscar. E esse tipo de gente, irmão, ele não está só numa igreja, ele está em várias igrejas, porque, vou falar uma coisa para vocês, até em igrejas que não são evangélicas, tem pessoas tementes a Deus, irmão. Tem pessoas que levam a sério a palavra de Deus. Então essa pessoa faz parte do plano. A única coisa que, precisa, que ela precisa, que ela necessita nesse momento é aceitar Jesus. Entendeu? Então, irmão, leve a sério isso. Entendeu? É a palavra que eu tenho para vocês hoje, uma palavra de, sabe, que Deus colocou no meu coração, de alerta, sabe? Para você prestar atenção na tua vida, prestar atenção na igreja que você está, prestar nas coisas que acontecem e principalmente você ler a palavra. Porque tem muito espírito maligno falando na boca de gente por aí, levando as pessoas à derrota, irmão. Porque a pessoa pensa que é Deus que está falando, mas não é Deus que está falando, não. Então fique com essa palavra, irmão. Eu te desejo uma quinta-feira abençoada, irmão. Que o Senhor possa te dar muita felicidade nesse dia, muita bênção. Entendeu? E que a glória de Deus possa resplandecer sobre você e sua família. Em nome de Jesus.